Entendendo a Bíblia em boa companhia e as origens da Bereshit, o que nós temos em Gênesis capítulo 1? A criação do mundo. Mas o tema de hoje nos leva a pensar na aliança, a promessa, a aliança eterna de Deus, como uma coisa eterna, antiga e projetada também para o futuro, porque senão não seria eterna. Bem, como é que nós vamos verificar isso se nós conhecemos o sábado como o sábado antigo judaico? O antigo sábado judaico pode nos traduzir pensamentos como, por exemplo, antigo porque é bom, perdurou. Antigo porque não presta, já está jogado num canto. Antigo porque no correr dos tempos foi valorizado. Ou antigo ainda porque foi reconhecido desde a antiguidade como algo especial. Mas as pessoas, ao dizerem do antigo sábado judaico, querem dizer de uma coisa derrocada, uma coisa já desvalida, uma coisa que não tem mais valor. Seria esse o pensamento, o antigo sábado judaico? Mas e se eu te disser que o sábado é mais antigo ainda? Antes mesmo de existirem judeus, o sábado já existia. O sábado veio de antes da criação do mundo, mas especialmente para o homem, Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem. Por isso ele se integrou na temporalidade. Era preciso existir o tempo. Em Gênesis capítulo 1, nós vemos Deus criando todas as coisas e a descrição está bem clara. No primeiro dia o que ele fez, no segundo dia, criou o tempo. Depois criou as plantas, os animais, os seres da água. Por fim, em Gênesis capítulo 1, verso 26, então disse Deus, no sexto dia, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bem, aqui estava Deus colocando um ser semelhante a ele. Ao termos uma semelhança, automaticamente comporta um relacionamento. Seres semelhantes congregam-se em espaço, tempo, pensamento, ideias, ideais. Eles participam e comungam das mesmas coisas. Veja como foi assim, porque no verso 27 de Gênesis capítulo 1, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher criou. Deus criou o homem e a mulher, então agora precisava acontecer alguma coisa. É o sexto dia. Assim como nas notas musicais, também a sétima nota é reclamada. Não se pode parar na sexta. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E depois segue. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. É uma sequência. As pessoas tentaram trocar o calendário, colocando na França um calendário de 10 dias. As pessoas começaram a enlouquecer, perderam a noção das coisas. Isso foi no iluminismo. Então, voltaram ao calendário que ainda é adotado. Desde o Gênesis, nós temos o sábado como o sétimo dia da semana. Alguém duvida disso? Bem, se você ainda tem dúvidas de que o sábado é um dia especial e que não pode ser trocado por qualquer um dos sétimos dias, por exemplo, a segunda-feira, 7 dias depois seria uma outra segunda-feira. Então, eu vou ter em relação com Deus nesta segunda-feira. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus aqui sobre esse tema. No verso 31, e Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. E como Deus não é um Deus egoísta, não é um Deus que faz as coisas para si mesmo, então ele agora prepara uma festa. Antes de falar dessa festa, desse banquete, eu preciso falar com Deus. Por isso vamos orar. Senhor Deus, peço a orientação do Teu Santo Espírito para as palavras que são colocadas, porque o Senhor falou e tudo se fez, e escreveu como devemos agir. Por isso, ensina-nos o Teu caminho a sermos fiéis. Assim, podemos reclamar as bênçãos que o Senhor prometeu também. Abençoa, portanto, a todos os que estão ouvindo, participando, interessados neste assunto que vem de Ti. Guarda-nos do mal e seja com todos. Seja para eles a sombra, um lugar de descanso, mas também a luz para que eles reflitam a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, Gênesis falou que Deus falou, aquele ser perfeito que exige perfeição, viu a criação
e viu que tudo era muito bom. Até então ele dizia que era bom, mas com a presença do homem, o verso 31 diz que era muito bom. Diferenciou de toda a criação, porque o homem é justamente semelhante a Deus. Os animais lindos, as plantas majestosas, toda a criação mostra o poder de Deus. Mas aquele rosto de Deus, aquele ser racional, pensante, de relacionamento, sou eu, é você, a imagem e semelhança de Deus. Bom, nós vemos então Gênesis 2, 1 a 3, a festa. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. Portanto, a Bíblia fala do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. E no sétimo ele já tinha concluído, já tinha terminado. E o que acontece então? E nesse dia descansou, abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou, repete a palavra descansou, de toda a obra que realizara na criação. Mas a Bíblia fala que Deus não se cansa. Deus não se cansa. E Adão tinha recentemente, na sexta-feira, sido criado. Poderíamos dizer que Adão estava cansado por ter trabalhado 6 dias, obedecendo ao mandamento, 6 dias trabalharás, mas o sétimo descansarás? Ele não havia trabalhado, ele estava descansado. Mais ainda, ele estava contemplando o paraíso. Não era só apenas a falta do cansaço físico, era também o relaxamento diante da majestade, da presença de Deus e das suas criaturas que estavam passando pela frente dele. Ele estava maravilhado com Deus, porque Deus soprou o fôlego da vida e ele imediatamente abriu os olhos, e abrindo os olhos, vê Jesus na sua frente. Pode haver cansaço nesse momento de festa? Deus estava ali, Jesus estava ali, e o homem acabava de ser criado, tudo era perfeito e maravilhoso. Deus não se cansa, Adão não se cansa. Então por que no sétimo descansarás? Porque Deus descansou. Bom, nós precisamos entender que a língua hebraica traduz um pensamento mais amplo, assim como a língua portuguesa tem palavras que traduzem sentimentos mais amplos. Acabamos de falar sobre o antigo, que pode ter diferentes significados. Agora aqui, também a palavra que está no hebraico descansou é Shabat. Shabat é o substantivo de sábado. Portanto, está se referindo diretamente ao descanso sabático. Não é um descanso qualquer. Porque esse descanso do Shabat, ela nos empresta o seguinte pensamento. Tipo um trabalho de parto. Descansar de um trabalho de parto. Aquele que terminou a criação. Mas quer dizer mais do que isso no original. Quer dizer a guarda do sábado, a santificação do sábado. No sétimo ele guardou porque era santo. Mas Deus estava acabando de dizer que era santo. E por isso mesmo, Deus aqui fala da guarda do sábado por Deus. Shabat quer dizer também, uma das traduções possíveis é Deus guarda o sábado. Deus guardou o sábado porque já guardava o sábado. Porque o sábado é um mandamento do caráter de Deus. Foi feito por causa do homem, mas é uma lei universal. Todos os astros comandam a semana. Nós estamos aqui vinculados às influências do sábado. Todo o calendário nosso, mês, ano, dia, tem uma explicação dentro dos astros. O dia é o movimento de rotação. O ano, o movimento de translação da Terra em torno do Sol. E assim nós temos os diferentes calendários, porque Deus fez essas épocas, os astros, para criar os tempos, para identificar as estações, diz a palavra de Deus. Mas o sábado, a semana literal de 7 dias, ela tem uma explicação que não está no contexto da ciência. Ela vem do Gênesis, da ordem de Deus. Não existe uma explicação científica para que nós possamos adotar o sábado. E esse fenômeno da natureza nos mostra que o sábado existe. Não. Os 7 dias da semana são uma orientação de Deus. Eles estão no nosso coração, como falamos nos programas anteriores. As leis de Deus, o não matarás, não adulterarás, não mentirás, não roubarás, todo mundo sabe. Assim também as leis que relacionam o homem com Deus, os primeiros 4 mandamentos, também estão no nosso coração. A necessidade de um Deus, todos têm. Alguns adoram o dinheiro, outros adoram a matéria, outros adoram as suas próprias ideias, outros adoram drogas, sexo, prostituição, Satanás. Mas nós adoramos o Deus criador de todas as coisas. E é por isso que
a explicação da origem do sábado vem do próprio Deus que guarda o sábado com Adão. É o dia de celebração, Shabat. O significado especial do Shabat, para terminar aquela palavra do Shabat, é celebração. A melhor tradução que eu posso encontrar para o Shabat é celebração. Portanto, vou ler com essa tradução. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia celebrou, abençoou o 7º dia, santificou, porque nele, nós vemos a palavra descanso, Shabat, celebração, nele houve celebração de toda a obra que realizara na criação. Entendemos agora o porquê da importância do sábado. Ele nos remete à lembrança de que Deus é o Criador. Nós celebramos a criação, a nossa criação, a manutenção, o mantenimento da nossa vida. Nós estamos vivos por causa da comunicação da vida do Criador, do fôlego da vida que Ele mantém em nós. Mas Ele voltará e fará novas todas as coisas. A riqueza das suas promessas é celebrada também no sábado. É um dia de parar com o cansaço das preocupações e lembrar que existe um Deus acima de todas as outras preocupações, acima de qualquer momento. Marcos 2:27. Marcos 2:27 é o próprio Jesus quem está aqui falando, e ele nos diz: então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A criação estava lá, bela e formosa, o homem estava lá, e agora a celebração foi feita para que Deus pudesse comungar, celebrar, estar conosco, viver conosco, mostrar a sua presença, a sua vivência, e assim afastar ideias heréticas, afastar qualquer pensamento ruim. Bem, portanto, quando nós vemos em Êxodo capítulo 20, verso 11, nós vemos que primeiro no capítulo 20, verso 1, Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E daí nós vemos no verso 11, pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia festejou, descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Alguém ainda tem dúvida de que Deus criou a semana de 7 dias? Alguém ainda tem dúvida de que o 7º dia é o sábado? Aquele que está no verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus para celebrar com Ele. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem servos, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e no 7º dia descansou. Portanto, dado o descanso, a festa que estava acontecendo, a celebração, a comunhão, o relacionamento, portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Santificar quer dizer separar para Deus. Deus separou para Ele. Nós não podemos roubar a Deus o que Ele separou para Ele. Bem, nós vamos então agora para a leitura em ultimação, Gênesis capítulo 16, 30 e 34. Gênesis 16, capítulo 30 e 34. Abra sua Bíblia aí e, em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança que é ali para ser guardado. Os israelitas, então, Arão colocou as tábuas da aliança junto com o maná, com a legislação, com as leis, com a Torá, com os 10 mandamentos. A Torá ficava do lado de fora dos mandamentos, os Pentateuco, as leis. Mas os 10 mandamentos, as tábuas de pedra, ficavam dentro da arca. Fora da arca, ao lado da arca, todo o Pentateuco, toda a Torá. Dentro da arca, velado pela Shekinah, pela presença de Deus, e por anjos que estavam ali guardando, nós vemos então a glória de Deus presente na terra através da comunhão, através dos mandamentos. E no verso 30, o povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente e coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando tirei do Egito. Será que esse pão apodreceu? Bem, todos os dias Deus derramava o maná. Estava ali aquela coluna de fogo iluminando para que o povo não precisasse parar a sua caminhada. Não havia cansaço nem desgaste das sandálias. Uma sombra cobria durante o calor escaldante do deserto. Anjos estavam ali presentes. E a luz e o calor os confortavam na sua caminhada durante a noite gélida.
a proteção dos inimigos, a coluna se punha à frente, atrás, e funcionava como uma plataforma de fogo a proteger aquele povo. Eles estavam desde o começo da caminhada, desde o começo do êxodo, dos 40 anos até chegar a Jerusalém, ali estava o maná, a guarda por aqueles poderes sobrenaturais de Deus, e o próprio Jesus ali, a rocha vertendo água para matar a sede. Então, nós vemos que a celebração acontecia. A presença de Deus estava entre eles. O maná caía todos os dias, mas na sexta-feira, diz a palavra de Deus, caía dobrado. Deus providenciava o alimento para o sábado na sexta-feira e disse: não recolham mais do que precisam e não saiam para recolher no sábado, porque não vão encontrar. Mesmo assim, alguns saíram no sábado. A gente vê a teimosia de um povo. Muitos estavam com o povo de Israel fugindo das pragas do Egito. Eram até os povos de outras nações, mesmo muitos egípcios, tinham visto as maravilhas de Deus e estavam maravilhados, mas não convertidos. Estavam encantados, mas não estavam dispostos à obediência. Saíram para enriquecer, já tinham a porção dobrada, mas saíram no sábado para ver se colhiam mais. Porque o da sexta-feira não apodreceu, não bichou. Todos os dias quem colhesse mais bichava, fedia. A porção de um homem estava ali determinada. Cada um colhia a porção que era para si o suficiente. Nossa lição também nos ensina a não sermos gananciosos. O sábado também nos ensina isso, a fazer uma doação de nós mesmos, como Jesus Cristo fez, como Deus o Pai deu seu Filho, como Jesus deu a vida por mim e por você, para podermos sermos salvos, para pela fé alcançarmos a graça. O maná que nós distribuímos também é durante a semana, mas recolhemos 6 dias trabalharás, mas no 7º dia nós não recolhemos maná, nós distribuímos bênçãos, é comunhão com Deus, é participar do paraíso. Tem paraíso? Faça um paraíso. Nós estamos vivendo num mundo de pecado. Seja você alguém que constrói um paraíso do pó. Deus te abençoe. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, todos os dias com você. Peço que você ore por esse programa, para que nós sejamos sempre fiéis à letra da palavra de Deus, nunca à ideia de homens. Mas peço também que você curta, compartilhe, siga a nossa programação e assista também em 5 minutos Vê e Entende, que vai ao ar um pouquinho antes desse programa, com resumo, para que todos possam ver e depois entender melhor no Vê e Entende, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Que Deus te abençoe e faça de você